Todo gamer tem aquele jogo que ele não consegue passar de jeito nenhum. Mesmo depois de horas de dedicação e frustração, eles não conseguem zerar o jogo, e portanto nunca veem como ele acaba. Porém, hoje, com plataformas como o YouTube, nós podemos simplesmente pesquisar qual o final do jogo e podemos assistir ele sem precisar passar por todo esse estresse. No vídeo de hoje, você vai ver 9 finais de jogos que quase ninguém viu. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não ficar de fora de nada. E agora, tá na hora de você zerar alguns jogos sem nem mesmo jogar eles. Número 1. Pac-Man. Pac-Man é um dos maiores e mais importantes clássicos da história dos videogames. Desenvolvido em 1980 pela empresa japonesa Namco, Pac-Man é um jogo onde você deve comer todos os pontinhos do mapa enquanto evita os fantasmas. Conforme os níveis vão passando, o movimento dos fantasmas fica mais rápido, o que vai gerando cada vez mais dificuldade. Mas o jogo tem um final? Segundo os desenvolvedores, não, pois o aumento da complexidade do jogo com o passar dos níveis não deixaria o jogador ir muito longe. Ou pelo menos eles achavam que não. Alguns jogadores conseguiram chegar até o nível 255, mas quando foram para o nível 256 notaram algo muito estranho. Metade do mapa estava normal, mas a outra metade era simplesmente um monte de letras e números coloridos, muito similares a um código. Esse daí era um glitch que nem os próprios desenvolvedores conheciam. Mas mesmo com esse layout bizarro, os jogadores ainda conseguiram passar de fase, o que levou eles de volta para o nível 1. Só que, com os fantasmas na velocidade máxima. E o que acontece quando eles passaram desse nível? Eles foram jogados de volta para o menu principal. Um final bem broxante, mas que serve de prova da persistência da comunidade gamer ao atingir o que nem mesmo os desenvolvedores achavam possível. Número 2. Battletoads. E falando em persistência, aqui temos um jogo que demanda uma quantidade imensa dela. Battletoads é considerado um dos jogos mais difíceis da era dos 8 bits. A sua dificuldade elevada foi criticada até mesmo pela crítica especializada, que a considerou injusta e excessiva. Tanto que terminar o jogo era considerado um feito hercúleo que pouquíssimos conseguiram atingir. Mesmo sendo absurdamente desafiador, o jogo ainda foi um grande sucesso. Mas como que é o final desse jogo? Ao final, os Toads encontram a Rainha Sombria em cima de uma torre. Após derrotarem ela, como uma boa vilã, ela fala que irá retornar e foge para o espaço. Os protagonistas então retornam para sua nave, a SS Vulture, e o jogo acaba, dando aquela sensação de missão cumprida. Mas pra mim, a única missão cumprida é conseguir jogar esse jogo sem tacar o seu controle ou até mesmo o seu console pela janela, de tanta raiva. Número 3. Duck Hunt. Se você cresceu nos anos 90, você com certeza já jogou ou pelo menos já ouviu falar de Duck Hunt. Quando foi lançado, ele vendeu 28 milhões de cópias, e ainda é um dos jogos com maior número de vendas na história. Duck Hunt foi um verdadeiro fenômeno dos anos 90. Mas pra quem nasceu depois ou só não conhece o jogo, ele é bem simples. Você joga como um caçador, e precisa acertar os patos que são espantados da grama por um cachorro. Quando você acerta um pato, o cachorro sai da grama feliz te mostrando o pato que você abateu. Quando você erra, o cachorro sai da grama pra rir da sua cara. Nada melhor do que ser zoado depois de errar um tiro, ainda mais num jogo. No final do jogo, quando você passa do nível 99, assim como em muitos jogos antigos, você volta pro nível 1. Mas dessa vez começa a passar muitos patos, e todos eles são muito rápidos. É impossível conseguir acertar algum deles com precisão. E o cachorro toda hora fica rindo da sua cara por você estar errando. Tá longe de ser o final mais satisfatório que a gente gostaria de ter, depois de dedicar bom tempo pra zerar o jogo. Número 4. Ghosts and Goblins. Não tem como falar de finais que poucas pessoas viram e não mencionar Ghosts and Goblins. Esse jogo foi criado por Tokuro Fujiwara e desenvolvido pela Capcom, lançado em 1985. Inicialmente para os fliperamas e depois para diversos consoles. Nele, nós jogamos como Arthur, um cavaleiro que precisa resgatar uma princesa que foi capturada por Satã. E a marca do jogo era a sua dificuldade. O jogador podia tomar somente 2 hits, e caso ele morresse, o jogo voltaria do zero. Um desafio brutal para ser conquistado, já que o jogo possuía 5 níveis com muitos inimigos. Entretanto, quando se chegava no final do 5º nível, descobríamos que era tudo uma grande armadilha de Satã, e para ver a princesa era preciso completar os 5 níveis de novo. Para só aí desbloquear o último nível.
Ou seja, nós passamos por um sofrimento imenso para a hora da recompensa, o jogo passar a perna na gente e nos mandar de volta para o nível 1. Caso você consiga ainda assim completar os 5 níveis 2 vezes sem morrer e passar do boss final, Arthur consegue resgatar a princesa. E qual a recompensa por isso? Nada. O jogo te manda de volta para o menu inicial e você pode recomeçá-lo apenas. Isso sim que é uma verdadeira experiência sadomasoquista. Número 5. Contra. Quando se trata de jogos arcades desafiadores, não podemos deixar o Contra de fora. Lançado em 1987 pela desenvolvedora Konami, o jogo conta a história de Bill Mad Dog e Lancer Scorpion, 2 comandos que precisavam parar o Falcão Vermelho, uma organização terrorista que buscava destruir o mundo e que é secretamente controlado por aliens. A razão de tão poucas pessoas conseguirem ter visto o final de Contra é justamente por ser um jogo bem difícil. Há muitos inimigos na tela, atirando todos ao mesmo tempo, e o jogador só pode ser acertado 2 vezes para assim morrer. Ou seja, é preciso muita prática e bons reflexos para conseguir zerar o jogo. Mas pelo menos, o final é bem satisfatório. Quando você derrota o Falcão Vermelho e os aliens por trás de tudo isso, a ilha onde o jogo se passa explode numa belíssima explosão para a era 8-bit, e você recebe uma mensagem falando que você conseguiu salvar o mundo e é um verdadeiro herói. Número 6. Tetris. Outro clássico que marcou a história dos videogames. Tetris é um jogo onde podemos combinar blocos para obter o maior número de pontos. Normalmente, não se espera ter um final para esse tipo de jogo, mas é para surpresa de muitos que Tetris não tem um. Mas 2 finais diferentes. Um para cada modo de jogo. No modo de jogo B, vemos vários personagens clássicos da Nintendo, como Mario e Link. Quanto maior for a sua pontuação, mais personagens aparecem. Para conseguir esse final, é preciso passar do nível 9. Já para o modo de jogo A, mostra vários foguetes russos sendo lançados. Quanto mais pontos, mais foguetes são lançados, e é preciso uma pontuação de pelo menos 30.000 para obter esse final. Número 7. Earthworm Jim. E aqui temos mais um jogo que a raridade de seu final está ligada à sua imensa dificuldade. Earthworm Jim conta a história de uma minhoca que foi multada enquanto entrou em contato com um traje robótico especial. Agora, ele precisa batalhar diversos inimigos que querem roubar o seu traje e salvar a princesa que está em perigo. Apesar de um pouquinho estranha, a história, assim como o game, se tornaram icônicos e receberam um cult following muito grande. Entretanto, devido à sua dificuldade, poucas pessoas conseguiram realmente chegar no final do jogo, que pra falar a verdade é bem hilário e trágico ao mesmo tempo. Ao final, Jim consegue chegar até a princesa, mas antes que ela pudesse dizer qualquer coisa pra ele, ela é esmagada por uma vaca que Jim lançou no começo do jogo. Desolado, Jim vai embora enquanto a vaca e a princesa caem na lava. Mas, antes de sair por completo, Jim retorna e pega a coroa, pra vocês verem que esse cara é ligeiro. Ele pode perder a garota, mas ele não perde tempo. Número 8. Flappy Bird. Desenvolvido em apenas alguns dias pelo designer vietnamita Don Nguyen, Flappy Bird foi lançado em 2013 para celulares e fez um sucesso estrondoso, gerando uma série de clones e cópias baratas nas lojas de aplicativos. O jogo é bem simples. Nós controlamos um pássaro e precisamos voar pelo meio de alguns canos. Mas mesmo que simples na teoria, na prática o jogo é bem desafiador, demandando reflexos mais ágeis e timings mais precisos conforme avançamos no percurso. Mas assim como em todo jogo de high score, sempre fica aquela pergunta na nossa cabeça: será que esse jogo tem um final? E no caso de Flappy Bird, a resposta é sim. Depois de inúmeras tentativas, alguém chegou na pontuação 999. Ao chegar nesse ponto, o pássaro encontra o Mario, e o jogo acaba. Apesar de ser um easter egg bacana, ele não vale nem um terço do esforço que você precisa para chegar nele. Número 9. Donkey Kong. E por falar no encanador mais famoso da história, o nosso último item é justamente o jogo Donkey Kong. Lançado em 1981 pela Nintendo, esse jogo iria trazer pela primeira vez alguns dos personagens que hoje são lendários na empresa, como o próprio Mario, que nesse jogo se chamava Jumpman, Peach, que inicialmente se chamava Pauline, e o vilão Donkey Kong. No jogo, nós controlamos o Mario e precisamos ir desviando dos barris lançados pelo Donkey Kong para resgatar a Peach. Apesar de muito simples para os parâmetros de hoje, o jogo era bem complexo para a época, apresentando diversas mecânicas inovadoras. Ele também apresenta 3 finais diferentes. O primeiro, em que Mario derruba Donkey Kong e se reúne com Peach. O segundo, em que Donkey Kong acaba caindo em cima do Mario e Peach fica sozinha. E o terceiro, o mais bizarro de todos, em que o Mario derruba Peach e fica com Donkey Kong. Inclusive rola até um coraçãozinho entre eles.
Qual desses finais você mais gostou? Tem algum deles que você pegou sem ver no YouTube? Quais outros jogos têm finais que você nunca viu? Deixe sua resposta aqui nos comentários. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, não se esquece de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho para ter acesso a muito conteúdo bacana sem precisar zerar um jogo impossível. E até o próximo vídeo. Valeu!